Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Eleições 1989, Lula e Brizola. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui, dando continuidade à nossa série das eleições 89, que terão por consequência um curso que irei apresentar depois das eleições. Eu vou passar pelo processo eleitoral e logo que acabar as eleições desse ano, eu vou me dedicar na construção desse curso, na elaboração do projeto. Eu acredito que até dezembro esse curso vai estar disponível aqui para membros fidelizados do canal. Eu vou criar um nível exclusivo para vender o curso. E esses vídeos que eu venho apresentando quinzenalmente sobre as eleições 89 são uma amostra grátis daquilo que depois, no maior aprofundamento, eu irei ministrar no curso. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Então, dando continuidade à nossa série Eleições 1989, que por consequência irá gerar o curso que irei oferecer no final do ano, nós vamos falar sobre as duas grandes figuras da esquerda naquela conjuntura histórica. No caso, Luiz Inácio Lula da Silva e Leonel de Moura Brizola. Eu vou começar pelo Brizola, porque, seguindo uma ordem cronológica, foi aquele que se construiu politicamente primeiro, tá? Brizola é oriundo do Rio Grande do Sul, todos sabem disso, e eu já vou me ater a seu histórico político, tá? Eu não vou me ater à biografia, até porque tem muita coisa na internet e tem muita bibliografia tratando da figura Leonel Brizola, ok? Mas no que concerne a trajetória política de Brizola, tá? O que nós devemos colocar para que vocês possam entender? Por que ele é considerado um trabalhista, certo? Primeira coisa, Brizola vai ser responsável por criar a chamada ala moça do PTB. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, era o partido que, no caso, estava em evidência para a classe trabalhadora na década de 40. Então, um partido que vai se desenvolver como o grande defensor das pautas da classe trabalhadora entre as décadas de 40 e 60. Tá? E Brizola era do PTB e ele ficou responsável por construir a ala moça, primeiramente no Rio Grande do Sul, depois a nível nacional. Por ter cuidado da juventude do partido, naquele momento o PTB, ele conseguiu ter todo um lastro de experiência para adentrar a vida política. Ele foi deputado estadual por 2 mandatos. Deputado federal também por 2 mandatos curtos. O primeiro, ainda na década de 50, no Rio Grande do Sul, que ele teve que abandonar para assumir a prefeitura de Porto Alegre. O segundo mandato de deputado federal, já pelo estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Naquela época também ele cumpriu com um pouco mais de 1 ano de mandato legislativo, porque teve seu mandato cassado pela ditadura civil-militar que se apossou do nosso país. Além dos mandatos de deputado estadual e deputado federal, na seara executiva, Brizola foi primeiramente prefeito de Porto Alegre e ele defendeu um grande lema, tá? Que era nenhuma criança sem escola. E ele iniciou um projeto de construção de escolas por toda a cidade de Porto Alegre. Foi o maior construtor de escolas da história da capital do Rio Grande do Sul. Ainda como prefeito de Porto Alegre, ele fez uma série de obras públicas e desmarginalizou populações, dando dignidade para essas pessoas no que concerne a saneamento básico, a hospital de qualidade e também a educação de qualidade através do projeto das Brizoletas, que depois ele estendeu para o estado do Rio Grande do Sul, já na qualidade de governador. Depois de prefeito de Porto Alegre, com muito sucesso, ele se torna governador do estado do Rio Grande do Sul e
No governo do Rio Grande do Sul, ele vai ter um papel de destaque. Primeiro, dando continuidade à política de nenhuma criança sem escola, passando o projeto das brisoletas para a seara estadual. Ele já tinha logrado êxito com esse projeto na educação da capital Porto Alegre e ele vai estender, adaptando a realidade do estado, para todo o Rio Grande do Sul. E a política das brisoletas, espalhando escolas de ensino fundamental por todo o estado do Rio Grande do Sul, contribuiu muito para a realidade diferenciada daquele estado na educação nas décadas posteriores. Também foi responsável por encampar duas empresas, uma no setor elétrico, a Bond & Share, uma empresa norte-americana, que depois deu origem a uma empresa de energia elétrica da Grande Porto Alegre. A outra empresa era uma empresa da área de telecomunicações que deu origem à Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações. Ok? Então, essas duas empresas, elas vão ser encampadas e ele vai se destacar como um grande nacionalista por essas iniciativas e também como uma grande liderança da esquerda naquele momento. Agora, o que vai mais notabilizar Brizola na qualidade de governador vai ser uma pauta nacional, a chamada cadeia da legalidade, que foi aquela que defendeu o mandato de João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. A campanha da legalidade foi um conjunto de emissoras de rádio lideradas por Brizola, através do Palácio Piratini, onde ele conscientizou todo o país da necessidade de salvaguardar o mandato de João Goulart em consonância com a nossa Carta Magna. Era necessário manter a normalidade constitucional e, para isso, João Goulart, que estava em missão na China, quando retornasse, deveria assumir o seu mandato e não existir uma junta provisória ou substitutiva em relação à saída do presidente Jânio. Mas vai ser essa campanha da legalidade em consonância com o Estado Democrático de Direito que vai garantir a manutenção de João Goulart como presidente da República. Depois ele vai ser, como eu já falei anteriormente, deputado federal pela Guanabara. Como uma das lideranças da esquerda, ele vai ser exilado. Vai ficar por muito tempo no Uruguai, vai passar um tempo na Argentina, vai pedir asilo político nos Estados Unidos através da política de direitos humanos do presidente Jimmy Carter, naquela oportunidade, um presidente democrata, e depois vai passar para Portugal. E em Portugal ele vai elaborar a Carta de Lisboa, que vai ser um embrião do novo PTB, que depois vai dar origem ao PDT que nós conhecemos. Depois Brizola vem para o Brasil, tá? E, aproveitando a experiência dos social-democratas europeus, vai tentar adaptar o trabalhismo brasileiro à nova realidade internacional, mas não abrindo mão dos valores nacionais. Esse novo trabalhismo visa construir um socialismo democrático, não vinculado à tese puramente marxista, mas vinculado à ideia de estado de bem-estar social e à própria doutrina social da Igreja, onde a política social ela deve ser não puramente tutelada pelo Estado, mas pela sociedade como um todo. Então essa foi a trajetória de Leonel de Moura Brizola, que é importante também reforçar. Promoveu uma autêntica reforma agrária no Rio Grande do Sul. Talvez tenha sido o único político do nosso país que tenha promovido uma reforma agrária de fato e de direito. Bem, Leonel Brizola, ele fez a sua trajetória no Rio Grande do Sul, retornou e aí se tornou governador do Rio de Janeiro. Foi governador do Rio de Janeiro por 2 mandatos. Tá? O primeiro, onde ele se destacou com o projeto do CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, liderado pelo antropólogo e educador Darcy Ribeiro, que era o seu vice-governador e que acumulou a função de secretário estadual de Educação. Darcy Ribeiro colocou os CIEPs à frente, que era um projeto de educação integral, que tinha influência das ideias de Anísio Teixeira e também dos modelos educacionais europeus adaptados à realidade brasileira, onde as crianças e jovens ficavam um dia inteiro na escola, não só tendo acesso à educação intelectual, mas a práticas adicionais,
como do esporte, do acesso à cultura, além de atendimento médico e odontológico dentro da própria escola, com direito a 4 refeições diárias. Esse projeto inovador dos CIEPs não deu certo, porque não foi encarado como política de Estado, como deveria ser, mas infelizmente como política de governo pelos sucessores de Brizola. A Brizola teve 2 oportunidades de governar, certo? No primeiro mandato, ele contribuiu muito com o desenvolvimento econômico do interior, procurou dar mais dignidade à vida dos moradores da Baixada Fluminense e também contribuiu com uma estruturação não só do sistema de educação, mas também do sistema de saúde pública, com hospitais equipados e modernizados. Brizola tem o hiato na carreira em relação à política do Rio de Janeiro, se candidata a presidente da República, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, e não consegue ser eleito, fica em terceiro lugar e no segundo turno apoia o candidato Lula. Depois ele volta pelos braços do povo ao governo do estado do Rio de Janeiro com uma votação recorde, mais de 70% de votos. E Brizola, no segundo mandato, ele vai se destacar pela criação da linha vermelha, que vai melhorar o acesso à capital por parte da Baixada Fluminense e de quem vem de fora também dessa região. Brizola vai criar a UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, também um projeto do professor Darcy Ribeiro, e também vai se destacar por um grande programa de eletrificação, principalmente das populações marginalizadas, e vai continuar dando um grande incentivo à economia do interior do estado, como havia feito no primeiro mandato. Só que, de maneira criminosa, as organizações Globo fizeram uma guerra contra Brizola e jogaram a opinião pública contra ele. E a própria sociedade, alienada, comprou a ideia de que Brizola contribuiu com a criminalidade no Rio de Janeiro, o que não está em consonância com a verdade, porque Brizola pega um índice de homicídios por 100 mil habitantes de Chagas Freitas na ordem de 40 por 100 mil e entrega para Moreira Franco com um nível de 25 homicídios por 100 mil. Ele conseguiu fazer uma revolução na segurança pública? Não, mas ele diminuiu os índices de homicídio por 100 mil habitantes. Depois Moreira Franco aumenta esses índices para quase 60 homicídios por 100 mil habitantes. E Brizola, mesmo sem o apoio do governo federal, consegue reduzir esse índice para 40 por 100 mil. E jogam 2 chacinas de maneira injusta nas costas do velho caudilho. Brizola depois começa a desintegrar o seu capital político, é candidato a prefeito da capital do Rio de Janeiro, não consegue lograr êxito, depois é candidato a senador e perde as eleições para o Senado, e após a derrota para o Senado, 2 anos depois, infelizmente, eles nos deixam em 2004. Agora, o Lula tem um histórico muito parecido no que concerne a vir de baixo. Lula, ele vem de baixo, mas a história é um pouco diferente. Brizola veio do Sul, Lula veio do Nordeste, mas não menos sofrido do que Brizola, com aquela mesma realidade marginalizada. Lula, ainda na infância, sai do Nordeste e vai para São Paulo, junto com a sua família. E sobrevive em São Paulo, desenvolvendo uma série de atividades da adolescência à vida adulta, até que ele entra num curso do Senai para torneiro mecânico e consegue fazer o curso com grande aproveitamento, um dos melhores torneiros mecânicos de São Paulo. Lula entra no universo da política pelo movimento sindical, mas antes ele passa por uma situação muito triste. Ele acaba perdendo o seu dedo num torno mecânico. E devido a esse acidente, isso vai acabar destacando, o seu biotipo, de 9 dedos, como as pessoas pejorativamente falam. Mas Lula nunca teve vergonha de mostrar que uma das mãos tinha só 4 dedos. Porque se tratava de um indivíduo que estava se construindo para ser uma das maiores lideranças da esquerda no mundo. E seguramente a maior liderança da esquerda no Brasil
principalmente depois que se tornou presidente da República. Uma das grandes lideranças políticas da esquerda na América Latina. Mas voltando ao histórico de Lula. Lula, ele, no caso, ingressa no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Logo em seguida se torna líder desse sindicato, aprende política dentro do movimento sindical e passa a liderar greves ainda em plena ditadura civil-militar. Enfrenta os generais e tem que articular não só com esses generais opressores, mas também com a elite empresarial paulista. E consegue lograr êxito, consegue substanciais vitórias para a classe trabalhadora no final da década de 70, o que vai construir o seu capital político para a criação do PT, o Partido dos Trabalhadores. Isso acontece logo depois de uma prisão. Ele foi preso com base na Lei de Segurança Nacional. Bem, após a prisão injusta, por motivação política, ele cria o PT, e o PT, que vai surgir em 1980, no mesmo ano que o PDT de Brizola. Se o PDT de Brizola ele era o novo PTB, e Brizola não teve acesso por uma manobra do grupo que estava com Ivete Vargas, e com isso ele teve que criar o PDT, o Lula ele teve uma trajetória diferente. Ele criou um partido realmente novo. E o Partido dos Trabalhadores, ele tinha no seu bojo, no que concerne a base do partido, intelectuais da academia, principalmente da esquerda da USP e da Unicamp, integrantes dos movimentos eclesiais de base da Igreja Católica, principalmente aqueles ligados à teologia da libertação, lideranças sindicais, lideranças na área da saúde, a classe trabalhadora em geral e também ambientalistas. Nesse bojo se forma o caule ideológico do Partido dos Trabalhadores. E daí, Lula se constrói como liderança. Primeiro em São Paulo, tenta ser governador do estado nas eleições de 82 e é derrotado. Depois se elege deputado federal. Algumas críticas foram direcionadas a ele. Primeiro, que não apoiou de maneira clara Tancredo Neves no colégio eleitoral de 84. Depois, porque não apoiou a Constituição de 88. Na verdade, ele emprestou um apoio crítico àquela Constituição, porque ele queria inserir certas medidas que não eram aceitas por parte das elites que também estavam redigindo aquele documento. Mas, no processo final, ele acaba apoiando a criação da nova Carta Magna. Uma carta que vai contribuir com o desenvolvimento dos movimentos sociais no Brasil. As políticas sociais serão garantidas pela Carta Magna e o PT teve uma participação luxuosa nesse processo, apesar de, no início do processo, ter se voltado contra a Constituição da maneira como ela estava sendo redigida. Bem, dali para frente, vocês já sabem da história. Lula disputa as eleições de 89, vai para o segundo turno e perde para Fernando Collor. Depois tenta ser presidente mais 3 vezes. Perde em 94 e em 98, no primeiro turno. E finalmente em 2002, após a Carta aos Brasileiros, Lula estabelece um pacto pragmático de governabilidade com setores da elite empresarial e, graças a isso, consegue finalmente ser eleito presidente da República. De lá para cá você já conhece toda a trajetória, a política bem-sucedida de desmarginalização social, de desenvolvimento econômico do país, ele fez a sucessora, Dilma Rousseff, aconteceu o impeachment injusto e tal. Agora, um ponto importante, tá, gente? Quais são as diferenças e proximidades de Lula e Brizola? Primeiro vamos elencar as diferenças. Lula, embora não fosse um marxista convicto, formou o caule ideológico do PT baseado nas teses marxistas. Com o tempo, o PT foi se transformando num partido social-democrata, mas tem ainda uma base fortíssima dos escritos de Marx e Engels. Embora na teoria, porque na prática tenha abandonado, ainda que não tenha perdido o seu verniz social na praxis política. Brizola, por sua vez,
embora tenha recebido até comunistas para ingressar nas fileiras do PDT, ele nunca foi muito afeito às teses marxistas. Ele achava as ideias de Marx interessantes, mas não eram fundamentais para promover a política social. Então ele vai buscar um socialismo democrático na Europa, na social-democracia europeia, de lideranças como Mário Soares e François Mitterrand. E através dessa base social-democrata da Europa da década de 70, que ele vai, aliando ao trabalhismo vindo do PTB, construir o PDT, que vai ser uma junção do trabalhismo de Vargas com o socialismo democrático europeu que ele teve contato na década de 70 enquanto exilado. Então, ele vai preferir um modus operandi ideológico mais consonante ao diálogo, ainda que não abrindo mão das suas convicções, principalmente no que concerne a defesa da soberania nacional. Aí vem outro ponto que difere Lula de Brizola. Lula sempre defendeu uma tese onde a classe trabalhadora era a protagonista, independentemente da nação. Influência do marxismo. Então, Lula, ele, pelo menos no primeiro momento, defendia a tese internacionalista de defesa incondicional da classe trabalhadora. A classe trabalhadora está acima das nações em todo o mundo, porque o trabalhador é oprimido em todos os lugares do mundo. Então, antes de um projeto nacionalista ou nacional, tem que existir um projeto em favor dos trabalhadores. Brizola, por sua vez, enxergava um modus operandi diferente, um caminho onde a nação estava em primeiro lugar. Porque para salvaguardar os interesses da classe trabalhadora, eu tenho que primeiro garantir que o Estado seja forte para promover uma política de tutela jurídica e social. E através disso, por consequência, a classe trabalhadora é contemplada beneficamente. E antes de pensar na classe trabalhadora no sentido como um todo, no mundo inteiro, eu tenho que defender os interesses, ou interesses, como ele dizia, da classe trabalhadora nacional, do Brasil. Porque o Brasil estava em primeiro lugar. A solidariedade às classes trabalhadoras do mundo inteiro existia, mas em primeiro lugar estavam os interesses do trabalhador brasileiro. E uma terceira e última diferença. É claro que existem outras, mas essas são as três fundamentais. Lula sempre procurou criar um modelo de pensamento de país identificado com reformas radicais. Brizola, por sua vez, acreditava que antes de defender as reformas radicais era necessário enfrentar o status quo, mas de cima para baixo, buscando as instâncias de poder. Não bastava esperar a classe trabalhadora fazer a revolução. Era necessário, acima de tudo, defender os interesses nacionais frente às perdas internacionais. E para isso a soberania nacional era fundamental para garantir tudo de bom para a classe trabalhadora aqui dentro. Então essas são as três diferenças. Agora eu vou elencar as proximidades, que eram muitas. Ambos eram socialistas, de esquerda, progressistas, defendiam a desmarginalização social, lutavam contra as elites, eram contra as burguesias, as elites opressoras, enfrentaram ambos em momentos históricos diferentes a fúria da Rede Globo e das organizações Globo como um todo. Tiveram que estabelecer pactos com as elites empresariais para conseguir governar para o povo. E Lula conseguiu uma ascensão nacional maior que Brizola, que foi presidente da República. Mas, por sua vez, Brizola conseguiu uma notoriedade no campo da esquerda tão grande quanto Lula. Mas o que os aproximavam ainda mais era a capacidade de leitura do processo político. A capacidade que eles tinham de ler o processo político. Lula e Brizola entraram em conflito muitas vezes, brigaram um com o outro, mas nunca houve um argumento ad hominem, nunca houve um ataque à honra de ninguém. Brizola já chamou, como costumava chamar também com outros apelidos políticos, né? Chamou Lula de sapo barbudo, mas dentro de um contexto que tentaram distorcer,
que a elite teria que engolir o sapo barbudo. Então, na verdade, ele não estava ofendendo o Lula, ele estava ofendendo a elite, que queria alguém bonitinho, cheirosinho na presidência da República, e Brizola, esperando a vitória de Lula, esperava que a elite engolisse o sapo barbudo a seco. Lula e Brizola também romperam em 1994, porque Brizola enxergava, e aí ele tinha razão, que Lula estava tentando se adaptar à realidade mais pragmática da política, tentando estabelecer acordos com setores das elites. Mais tarde nós vamos perceber que na nossa política, no nosso sistema pútrido, se você não estabelecer um pacto pragmático de governabilidade, você não governa. Então, para promover uma agenda em favor da classe trabalhadora, do povo, você tem que estabelecer acordos com a elite. Não tem jeito. Brizola acertou que Lula, ao contrário dele, estava deixando de ser radical e tentando estabelecer pactos com as elites para conseguir governar para o povo. Só que depois o próprio Brizola vai perceber que esse modus operandi era o único que tinha para que o Lula pudesse promover. Senão ele não conseguiria governar. Aliás, ninguém consegue governar se não estabelecer um pacto pragmático de governabilidade devido ao sistema pútrido que nós temos na política, do toma lá da cá. Nós temos que mudar o sistema. Mas esse processo, ele é longo. Enquanto o sistema que está em vigor for esse, você vai ter que estabelecer acordões com quem você não quer. Tá certo? Então eles entraram em conflito algumas vezes, o Lula falou que o Brizola tinha um pensamento retrógrado, né? Brizola falou que o PT era a UDN de macacão, mas no final das contas eles sempre entravam em acordo, eles sempre conseguiam se equilibrar, eles sempre faziam as pazes em favor do povo brasileiro. E aí, no que concerne às eleições de 89, eu tenho uma leitura histórica, na qualidade de historiador, muito clara para encerrar o nosso vídeo. Tanto Lula quanto Brizola representaram, claro que com estilos diferentes, o enfrentamento à direita que queria permanecer no poder naquela conjuntura, em 89. De maneira diferente, pela trajetória de cada um, Lula pela tese internacional de defesa da classe trabalhadora e Brizola pela tese nacionalista identificada com o trabalhismo, ambos, de maneira diferente, conseguiram deixar a sua marca na história da esquerda, e não porque da história do Brasil como um todo, como um legado muito forte para as gerações futuras. É um ato de utilidade pública você compartilhar este vídeo. Um abraço a todos.